Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ricardo aqui com vocês. O vídeo de hoje é sobre guerra. Falta 10 minutinhos para terminar essa guerra que a gente teve contra a Itália Suprema. É uma aliança extremamente forte, aí, top 7 mundial se eu não me engano. E fomos guerreiros e conseguimos uma grande vitória mesmo. A gente comemorou muito essa vitória. Primeiro porque a gente teve a base aí da galera que conseguiu segurar as bandeiras, né? Então o Zeus, Marcelo, Regner, a do Sangue, o Henrique, né? A do Ronde, o Renan. A gente tem mais alguma base? Bom, acho que seguramos umas sete bases, né? A do Alder. E eu acho que a do Thiago, é isso, a do Thiago. E é isso, né? Eu acho que a minha também segurou, não lembro muito bem. Aqui, a minha também segurou, né? Tinha colocado uma invisibilidade lá, deu para segurar, né? Então pessoal aí, de parabéns, né? Primeiro pelas defesas, segundo aí, né, por ter capturado todas as bandeiras de uma aliança top 7 mundial. Isso é muito bacana. Vou mostrar os replays de alguns ataques aqui. Eu não posso opinar muito em relação ao ataque do pessoal, já que eu não tenho uma noção do que cada um pensou, né, quando foi executar o ataque. Então eu posso falar dos meus dois ataques. O meu primeiro alvo, né, meus ataques foram bem próximo do final da guerra, porque eu acabei tendo que segurar, estava num dia bem corrido, estava fora de casa, né, mas estava acompanhando o progresso da guerra, e se realmente houvesse a necessidade de ter que atacar ali no meio do meu compromisso, eu estava com o tablet pronto, né, de prontidão, né, e se realmente fosse necessário, eu ia lá realizar os meus ataques para a gente não vacilar e perder, né, essa guerra. Mas bora lá, o primeiro ataque no final, né, quando a gente chegou a hora de atacar, que eu voltei para casa, estava mais tranquilo, né, realmente não tinha sobrado nenhuma base que não havia sido atacada ainda. Então já tinha sobrado aquelas bases um pouquinho mais complicadas, que o pessoal já tinha tentado um ataque, outro ataque. Então a gente atacou, né, em cima do replay. Então vale lembrar que isso ajuda muito, né? No caso, dessa base aqui do Martin, né, que é uma das bases bem complicadas de atacar, né? Já tinha o ataque do Marcelo, né? Então dá o local exato, né, da onde está aí, por exemplo, invisibilidade, algumas das principais defesas, que é a chuva de fogo, que é saber, por exemplo, onde está o Strike Force. Então também assistir o replay do pessoal, tentar entender onde cada um enroscou, onde tinha furtivo, alguma outra coisa assim, né, para que a gente conseguisse direcionar certinho, né, o nosso ataque, né. Vale lembrar ainda que eu estou no QG 22, então os meus destruidores são nível 22, então acaba fazendo falta, né, a gente não ter tropa, né, para enfrentar a base, né, que já está com as defesas um pouco evoluídas. Eu acho que se esse Martin, né, tivesse, por exemplo, aí a chuva de fogo subido um pouquinho mais o nível, tivesse mais uma ou duas defesas cobertas, né, já, por exemplo, maximizada, nível 24, né, eu acho que seria muito difícil, né, vencer essa base, né, mas não foi o caso. Principal ponto, cara, é nunca deixar, né, a base de socorro aéreo viva, né, isso é muito complicado. Tem muita gente que enrosca, por exemplo, na defesa alfa, né, as defesas alfas que fica disparando esses lasers azuis aí, que são o terror. Cara, para quem utiliza CNC, a defesa alfa, ela é um potencial, né, enorme para o seu ataque, já que o CNC consegue dominar essa defesa. Então a ideia, né, é que você consiga flanquear certinho as suas tropas, por exemplo, para que o CNC não entre no meio de um monte de defesas que estão disparando. Em uma dessas, né, pode acertar o CNC e você pode perder o seu CNC. A ideia é que você vá, né, devagarinho aí, dominando um por um das defesas. Eu, né, consegui aí, graças a Deus, ficar com o meu CNC vivo, né, grande parte do ataque, né. Você viu que ele morreu agora aí, né, mas eu já tinha avançado bem no meu ataque. Falei, bom, já está tranquilo, né, tem muita tropa viva ainda, né, e ia dar para fazer o 100%, né, mesmo com o tempo um pouquinho apertado, porque eu utilizei o avião. Cara, não dá para você atacar, né, sem usar alguma coisa extra. Então, por eu ter segurado meu ataque um pouco para o final, eu fui lá no meu laboratório, gastei um pouquinho de elementos raros,
Fiz 3 campos de alfa, né? Coloquei nos meus destruidores para aguentar um pouquinho mais, né, a pancada ali, né? E também coloquei o avião no meu ataque, né? Porque não ia dar para aguentar não, né? Principalmente essa nova torre alfa, né, na defesa do adversário, né? Deixa todas as defesas que estão ali naquele núcleo realmente muito forte mesmo. Bora pro segundo ataque. Eric, né, seja lá como for o nome desse cara aqui, também era um dos que estava com a defesa um pouquinho chata, né? Novamente essa base já havia sido atacada, né? E aí a gente já tem o ponto exato, né, da onde que a gente vai iniciar um ataque. Uma das coisas que eu havia notado, né, é que essa base de socorro aéreo, cara, eles estão deixando muito próximo da torre alfa. E essa é uma defesa que, se fica vivo, pode te complicar muito mesmo. E a gente tem que tentar destruir ela o mais rápido possível antes que ela é acionada, né, e já comece a soltar os robozinhos ali, né, que começam o processo de cura, né. Eles são inteligentes pra caramba e a primeira coisa que eles curam, né, é a própria base de socorro aéreo. Então é muito complicado você largar isso vivo. O avião, cara, esse avião que a gente ganha na Operação Martelada, muita gente não dá valor, né, mas é extremamente importante. Olha a diferença que ele faz no ataque, né. Ele leva 2 chuvas de fogo, né, praticamente full aí. Então, muito forte mesmo. Compensa muito a gente ter esse avião. Compensa muito a gente fazer a Operação Martelada. Amanhã, né, já é dia de Operação Martelada, então não deixem de fazer. Eu utilizei o avião mais simples, né, aquele de 15 minutos que você ganha, né, só de conquistar aí 20 estrelas. Então é muito fácil pegar, muito tranquilo. E olha a ideia, né, que eu pensei quando eu comecei esse ataque. Bom, a nuclear primeiro, né, destruir o que poderia me atrapalhar, o canhão de ion, a base de socorro aéreo, e depois limpar as 3 chuvas de fogo, né, para que eu pudesse fazer a minha entrada. Eu percebi que ele tinha muita coisa centralizada, que era o que? O canhão elétrico, ele tinha 3 defesas cobertas centralizadas, né, 2 morteiros. Então o que eu pensei, já que a chuva de fogo eu já consegui eliminar no início do ataque, né, com os meus poderes de comando, né, é por ali mesmo que eu vou entrar. Então soltei as minhas tropas, né, pelo canto ali, fiz uma linha, né, e de cara já utilizei o PEN, né, e isso é muito interessante. Porque primeiro porque antes mesmo, né, das defesas adversárias começarem a disparar, né, e no começo você está muito forte porque você está com basicamente todas as tropas, ela já começa e já destrói algumas coisas. Então isso é muito interessante. Quando você não começa com o PEN, quando você começa a ir pela uma beirada e deixa as tropas evoluírem, naturalmente, né, você vai tomando tiro e algumas tropas suas vão se perdendo. E aí você não tem as tropas full, né, por exemplo, no momento que você vai utilizar a aceleração, enfim, alguma coisa mais lá para frente. Só que também é muito importante você pensar em como você vai utilizar os seus pontos de comando. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte: tenta fazer com que as tropas andem o mais próximo possível uma da outra, né? Não deixa que elas se dividam, né, em 2 grandes grupos, né? Um para a direita e um para a esquerda, né? Enfim, um na frente, um atrás, enfim, alguma divisão. Não deixe que isso aconteça, né? A não ser que você vê que o ataque está andando de forma bem tranquila mesmo, né? Mas geralmente isso não é bem o caso. Não é bem o caso, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma outra defesa aqui. Vamos ver o ataque do Renan com o Dino Banana. E aí, cara, uma coisa que tem que levar em consideração: eu vejo muita gente começar o ataque e logo de cara soltar, né, quando solta todas as tropas juntas ali, soltar uma cura, né, e uma aceleração. Esse é um estilo de ataque muito similar, aliás, é algo que se faz quando você está atacando de drone. Porém, quando você está atacando com tropa terrestre, né, eu até entendo, por exemplo, você soltar uma cura e de cara soltar uma aceleração, porque as suas tropas não vão morrer tão cedo porque ele está sob efeito de cura. E aí, com aquela aceleração, né, você vai fazer uma entrada rápida. O problema é que, né, quando você terminar a sua entrada, ou seja, depois que você avançar 2 ou 3 defesas aí que você conseguir destruir de cara,
vai ser o momento onde as suas tropas começam a ficar vulneráveis. E é a parte onde elas estão tomando a maior quantidade de porradas, né? Então tem que se pensar muito nesse time de soltar a cura. Então o mais interessante deixa as tropas apanharem um pouco, né? Fica de olho no live, né? Quando você vê que as suas tropas pararam na frente de bastante defesa, acelera, né? Deixa elas progredir mais um pouco, né? Dá uma olhadinha ali no live, você vê que não está abaixando, dá uma olhada, dá para ver o live das suas tropas, você vai vendo os vermelhinhos ali. Quando você vê muito vermelhinho, se você também conseguir ficar de olho ali embaixo no lado esquerdo, nas suas tropas, ver que não está abaixando muito os números, deixa eles avançarem um pouquinho. E, por exemplo, esse era um ponto interessante de você soltar uma cura. Tem um morteiro disparando lá, tem a chuva de fogo que já vai acabar o pen lá em cima. Tá vendo? Se tivesse com uma cura, talvez não sofreria esse dano ali no meio ali o que está sofrendo agora. Mas aí, por exemplo, se você tem que segurar sempre, e você tem que ter sempre uma cura, né, e uma aceleração de prontidão. Eu sempre gosto de usar aceleração bem próximo do momento onde as minhas tropas estão próximo do centro, ali perto do CV, e com algumas defesas mais importantes, que geralmente o pessoal deixa aí canhão elétrico e tal, né, para que eles consigam destruir isso o mais rápido, né, possível. E eu sempre tento manter as minhas tropas bem próximas da outra, para que eu consiga, por exemplo, quando utilizar uma cura, eu consigo abranger a maior quantidade possível, né, das minhas próprias tropas, mesmo sabendo que a cura, né, ela é limitada. Então, de acordo com o nível da sua cura, né, mesmo que você pegue todas as suas tropas, existe um número, né, uma quantidade geral, né, que a sua cura vai curar aí as suas tropas. Então, se tiver todo mundo morrendo, ela vai curar até certa parte. E aí quando der aquele limite máximo, né, do nível da sua cura, né, ele vai parar de subir aquele life, né? Então a cura tem limite, sim. Então, bacana, lindo ataque aí do Renan, parabéns, ataca muito, né? Renan já está aí, se eu não me engano, nível 23, indo para 24. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais algum ataque. Já acabou a guerra, né? Depois que a guerra acaba não dá pra... dá pra ver sim. Deixa eu ver se eu pego mais algum ataque aqui. Cara, muita gente atacou muito bem, então, né, a verdade é que eu gostaria de fazer um vídeo aí mostrando o ataque de todo mundo, mas, né, não dá pra fazer isso, então vamos mostrar aqui o ataque de algumas pessoas. Deixa eu ver. Quero ver quem derrotou a base da Francisca, né? O vídeo aqui. A base da Francisca. Vamos ver esse ataque do Delta. Delta foi no Robert. O Robert é nosso amigo, né? Aliás, é o meu amigo. Pessoal não, né? Conheci ele no game, então a gente sempre troca ideia, né? Gosto muito desse cara, né? O sonho um dia, né, jogar junto de novo, né? Ele já participou um pouco, né? Ajudou eu aí na nossa aliança secundária com a conta dele, né? Enfim, né? Nunca tive o prazer de jogar com ele na conta principal, mas quem sabe um dia, né? Delta errou o primeiro ataque, né? Foi uma das primeiras bases que eu falei, olha, eu lutei lá antes de começar a guerra, né? Eu já tive que atacar a base do Robert na Operação Martelada, então eu sei o quanto é difícil, né, atravessar essa basezinha chata aí, né, sempre com 3 defesas alfas em volta do QG, né, bem distribuído, né, sempre bem distribuído ali os furtivos, então a base bem complicada. Em compensação, Delta, né, é um exímio atacante aéreo, né, então pegou a graça aí, né, pelos ataques aéreos, então tá mandando muito bem, né, nos ataques aéreos. Eu tive um grande mentor, né, de ataque aéreo, né, o Denis, general, né, da maior aliança aí desse jogo já construída e ainda em atividade, né, que é a Commander Union, né. Cara, ele é um monstro, né, um mestre em ataque aéreo, né, manja muito mesmo, e não existe uma defesa que dê para segurar um ataque bem executado aéreo. Então, dá uma olhadinha na quantidade, né, do tempo que resta do replay, 1 minutinho,
E aí que os drones entram em ação. Cara, 1 minuto, olha o tanto de coisa que tem vivo ainda, mas sei lá, coisa de 20 segundos já foi 30 defesa. E é muito rápido mesmo, porque a galera utiliza aquele esquema que a gente falou no começo do Tropa Terrestre, que não dá para fazer igual, né? Cura e aceleração. Então os drones, até metade do ataque, eles estavam sob efeito de cura, então ninguém morre. E eles também estavam no efeito de aceleração. Se você não conseguiu fazer com que os drones parassem alguma armadilha de furtivo, é um abraço. Dificilmente alguma outra defesa vai segurar, porque os drones são muito rápidos. Na verdade, os drones são muito apelão. Essa é a minha opinião, né? Já que a Zynga não tem feito nada, né, para melhorar as defesas aéreas. Sei lá, a gente tem 30 mina terrestre, 20 mina elétrica, né, 40 chuvas de fogo na base, e a gente não tem uma mina aérea, né? Devia ter alguma coisa relacionada ao aéreo, né, pra gente parar, né, com essas apelações aéreas. Beleza? Então o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero vir aqui mais vezes com vídeos de guerras e quero ouvir a opinião de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!